Primeiro encontro aqui na nossa igreja, na Federação de UPHs. Se eu estiver com a minha memória boa, parece que nós tínhamos 96 homens aqui da nossa igreja e do presbitério. 96 homens. Então nós tivemos aqui uma representação de presbíteros, pastores, diáconos, e foi um tempo abençoador e edificante que nós tivemos aqui ontem à tarde. E estávamos aqui debaixo da nossa liderança da UPH, o presbítero Samuel, que é o presidente, e o vice, o presbítero Onéias. Então foi um tempo assim, abençoador. Ontem nós não ganhou o tal do certificado lá. Mas na próxima também nós vamos arrebentar. Vamos ficar em primeiro lugar, se Deus permitir, né? Mas foi bênção, irmãos. Foi um tempo abençoador ontem aqui na nossa amada IPSM. Pensando nesse assunto que a gente tem falado sobre despertamento, avivamento, transformação, quero conversar com vocês algumas coisas sobre esse assunto hoje, agora. Então vamos abrir a Bíblia em Atos 2. Atos 2, do verso 1 ao verso 4. Atos 2, verso 1 ao verso 4. Os irmãos que estão com a gente online, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Onde você estiver, fazendo aí as suas atividades, de repente você está me assistindo em outro momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra de Deus possa chegar ao seu coração e frutificar para a glória do Senhor. Esse é o meu desejo, a minha oração. Diz assim, Atos 2, do verso 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vamos juntos o 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus, a Tua palavra, e nós, o Teu povo, precisamos muito ser edificados por ela. Então fale ao nosso coração. Quebra qualquer barreira que impeça a mim e aos meus amados irmãos de ouvir a Tua voz. Que seja clara, que seja evidente e que seja transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês, irmãos, agora, nesta manhã, nesses minutinhos que me permitem aqui, sobre as marcas de um grande e verdadeiro avivamento. Dentre tantas as marcas que a gente poderia citar, e elas seriam marcas evidentes e verdadeiras, eu separei algumas marcas, pensando principalmente nos primeiros capítulos de Atos. Vocês sabem que o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas um escritor disse que esse livro seria melhor chamado se fosse Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos todo livro, você vai vendo atos do Espírito Santo permeando a igreja, permeando a cidade, permeando civilizações ao longo dos 28 capítulos. E John Stott, talvez o maior exegeta dos últimos anos, John Stott disse assim: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Então, antes de Deus nos falar, igreja, alcance o mundo, o Senhor Jesus falou, recebam o Espírito, porque somente através do Espírito a gente pode alcançar o mundo. Eu não sei se você, assim como eu, está um pouco preocupado com
o cenário evangélico mundial. E quando eu digo preocupado, eu estou dizendo, obviamente, no lado humano. Eu sou humano. Porque eu sei que pela fé, Deus está no controle de tudo. Eu sei que Ele rege, governa, a igreja é dele, está tudo bem. Mas humanamente falando, quando eu olho para o cenário evangélico, não só regional, mas mundial, eu fico um pouco preocupado. Recentemente um pastor da Inglaterra esteve no Brasil, numa conferência, e ele disse assim: irmãos brasileiros, eu peço que orem pela Inglaterra. A Inglaterra não é mais o país de George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon. E ele disse assim: a Inglaterra hoje é sim um país do ateísmo, de Charles Darwin, de Richard Dawkins. É o país do secularismo, é o país do abuso e ao descaso ao cristianismo. E ele citou que na Inglaterra, ônibus públicos passam transitando as ruas com frases mais ou menos assim: Deus não existe. Com frases mais ou menos assim: para que servir a um Deus que não existe? E esses ônibus são públicos, rodando as rodovias da Inglaterra. Ele disse assim: eu peço ao Brasil que ore pela Inglaterra. Eu estive em alguma parte da Alemanha e encontrei alguns missionários numa viagem. E eles diziam assim para a gente: por muitos anos a Europa foi palco de grandes missionários enviando para o mundo todo. E eles agora estão vivendo uma tese. Eles dizem assim: nós não vamos investir um centavo mais em missionário. O europeu não investe. E eles dizem por quê? Eles dizem: durante anos nós mandamos missionários para o mundo todo. Agora chegou a hora do mundo todo mandar missionário para nós. E eles estão com essa perspectiva. Então, quando eu olho para o Brasil está sendo, a despeito de carnaval, a despeito de cenários caóticos na política, apesar disso, quando eles vêm para o Brasil, eles falam assim: a nossa esperança está em Deus, mas utilizando o Brasil. E se vocês fizerem uma análise no Brasil, vocês vão ver umas coisas engraçadas acontecendo. Engraçadas entre aspas. Os maiores pregadores do mundo são brasileiros. As igrejas que mais impactam o mundo são brasileiras. Você olha para a Europa, olha para a Coreia, existem igrejas pontuais. Mas no Brasil nós temos uma avalanche. Igrejas grandes, igrejas impactantes, que estão acontecendo. Há pregadores no Brasil, irmão, de todos os jeitos e modos, e são bons pregadores. Então quando eles vêm para o Brasil, eles pensam assim: só pode ser que Deus vai usar o Brasil para transformar o mundo. Bom, eles estão certos? Eu vou saber. Agora uma coisa eu quero: isso podia ser verdade. Deus podia olhar para o Brasil e falar assim: do Brasil, o Brasil não vai ser conhecido mais como um país do futebol, o Brasil não será conhecido como o país do carnaval, o Brasil não será conhecido como o país do povo alegre, sorridente, que cumprimenta todo mundo. O Brasil vai ser conhecido como um país onde daqui a chama de Deus se espalhou para o mundo inteiro. Aí quando eu penso isso, eu falo: Senhor, tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Serra Monte, Rua Luciano Breder 331, se o senhor quiser eu até falo CNPJ. Se o senhor quiser, Deus, partir daqui, se o senhor quiser começar um negócio assim em nós, Senhor, eu estou aqui na brecha. Eu não sei se o seu coração fica empolgado com isso, mas eu fico. E não depende de nós, quando digo não depende do nosso talento, não depende da nossa qualidade, só depende da nossa dependência e do favor de Deus sobre nós. Qual que é o nosso papel para Deus avivar? Só um. É clamar por esse avivamento. É falar: Deus, derrama. Um homem escreveu um livro. O tema do livro é por que o livro existe. Por que tarda o pleno avivamento? E esse livro foi espalhado no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Eu li esse livro, estava no seminário.
Aí algumas pessoas começaram a perguntar ao autor, por que o avivamento não vem? Por que não vem? Por que tarda, mas não vem? Aí ele escreveu um segundo livro, porque ainda tarda o pleno avivamento. Aí pôs um ainda. E aí ele responde no livro, sabe por quê? Dentre tantas as respostas que ele dá, porque que ainda tarda o pleno avivamento, ele diz, porque nós estamos muito acostumados sem ele. De algum modo, de alguma maneira, a igreja está acostumada demais sem o avivamento. E eu estou com 13 anos de pastor, irmão, eu vou falar um negócio para vocês. Nós precisamos demais de um avivamento. Demais. Eu conheço os interregnos, os batidores, os detalhes da igreja. E quando você vai sondando os detalhes, as brechas da igreja, e quando eu pego esses olhos e volto para o meu coração, eu falo, meu Deus, eu preciso demais de um avivamento. Eu não sei se você tem facilidade para orar, mas eu não tenho não. Eu não sei se você tem facilidade para ler a Bíblia, eu não tenho não. Me custa um preço. Todos os dias, irmão, você pode ir na minha casa, todo dia, eu estou até 11 horas ou meio-dia estudando no gabinete. Todo dia. Tudo isso não é fácil. Todo dia eu estou ali. E tem dia que eu fico assim, meu Deus. Eu não sei se você tem facilidade, mas eu não tenho. É um preço a pagar. Então eu peço ao Senhor que Deus evidencie esse avivamento na nossa nação. Que venha. Como aconteceu em alguns lugares, mas nunca no Brasil, nós podíamos ser palco desse avivamento. Eu oro para que isso aconteça, se Deus quiser começar daqui. Se Deus quiser começar no meu coração, no seu. Por que não? Por que não? Pensando nisso, eu queria então trazer quais são essas marcas que eu vejo nesse texto. Primeiro, todo avivamento é precedido por oração. Se vocês perceberem, capítulo 1, verso 14, diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se vocês perceberem, antes do Pentecostes, né, Penta, 5, aqui Pentecostes é porque depois de 50 dias. Se vocês perceberem, antes do Espírito Santo descer, o povo estava unido em oração. Qual é o papel da igreja para que o Espírito de Deus venha? O papel da igreja é a gente se preparar orando. O Espírito de Deus não enche uma igreja que não ora, não enche um coração que não ora. Não existe avivamento sem oração. Charles Finney disse assim, sem muita oração e lágrima, não há avivamento. Meu pastor Floriano Santana foi meu professor, inclusive o Santana dele, só nota de rodapé, eles são parentes aqui da Zilda Santana. Um historiador da IPB com uma memória fantástica, talvez um dos homens com uma memória mais incrível que eu já conheci. Ele disse assim no seminário para a gente, nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Tem muita coisa que a gente pede para Deus, Deus não faz, não é porque não pode, é porque não é vontade dele. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que Deus não quer. Deus não quer, então não vai acontecer mesmo não. Mas é o que Deus quer. Então ore, irmão, porque se a sua oração encaixar com a vontade de Deus, tudo acontece. Hernandes Dias Lopes diz assim, a oração pode tudo quanto Deus pode. A oração pode tudo quanto Deus pode. Oswald Smith escreveu um livro, Paixão pelas Almas. Não sei se vocês sabem, Oswald Smith foi pastor de uma igreja no Canadá. E há uma história curiosa dele, eu já vou ler a frase dele, mas ele foi pregar numa conferência no Canadá. E ele conta isso nesse livro, Paixão pelas Almas. Quando ele chegou lá, as cortinas da igreja estavam no fundo assim, do púlpito, tinham cortinas. Dizer que as cortinas estavam sujas, rasgadas, velha, encardida. E ele chegou para o pastor e falou assim, ô pastor, com todo respeito, esses negócios aqui precisam trocar. Aí ele falou assim, o pastor respondeu para ele, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você, a nossa prioridade aqui é o reino, e não estética, e não cortina. Nós só vamos trocar o dia que os missionários estiverem fartos. Aí sobrou, aí a gente troca.
Isso impactou tanto o coração dele que ele foi para uma igreja e ele chegou na reunião do conselho, quando o conselho estava contratando ele para ser pastor da igreja, e falou assim: a partir de então, eu sou pastor dessa igreja, se nós estipularmos que mais da metade do orçamento da igreja vai para a obra missionária. E o conselho falou assim: olha, nós vamos te ouvir primeiro, depois nós te damos uma resposta. Aí escutou ele pregar à noite, o conselho se reuniu e falou assim: então tá. Pelo menos metade do orçamento da igreja vai para a obra missionária, considerando a importância da obra missionária. E Oswald Smith foi um instrumento de Deus para, dali daquela igreja, sair para o mundo inteiro, missionários, para o mundo inteiro, do Canadá para o mundo inteiro. Inclusive veio para o Brasil, inclusive veio para perto de nós, nos tempos passados. Ele disse uma frase assim: todos os homens de Deus eram poderosos homens de oração. Somos informados que o sol nunca surgia no horizonte na China sem encontrar Hudson Taylor de joelho. Hudson Taylor foi o maior missionário na China. E ele tinha uma frase que ele dizia assim: eu não posso, o sol não pode raiar no dia sem que eu esteja de joelho diante do meu Senhor. E ele vivia essa vida. Quando o sol nascia, Hudson Taylor estava em oração. Para quem sabe da história, até hoje, na história da China, existe um rio chamado Rio Ganges, onde eles pegam as pessoas mortas, corpos mortos, e lançam no rio, por causa da crença deles. Eles acreditam que, ao lançar, eles estão respeitando o corpo, que essa alma voltará. Então, as pessoas passam naquele rio e existem corpos boiando ali. E o único momento na história que eles começaram a mudar essa cultura foi através da influência de Hudson Taylor. Alguém escreveu que, com a presença do Evangelho na vida de Hudson Taylor, eles começaram a parar de lançar corpos às margens dos rios Ganges por causa do Evangelho. Hudson Taylor morreu, o Evangelho foi se apagando e hoje eles ainda fazem isso. Há reportagens, vídeos que vocês podem ver. Mas, meus irmãos, todo avivamento é precedido por oração. Então eu queria que você clamasse por isso, de verdade. Clamasse para Deus avivar e despertar. Nós precisamos de avivamento. Mas segundo, o verdadeiro avivamento é confirmado com poder. Olha o verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder. Recebereis poder. Você sabe o que significa poder aqui? A palavra grega é dínamos. De onde vem a nossa palavra dinamite? O que o dinamite faz? Transforma. Dinamite é usado, na maioria das vezes, com propósitos ruins. Põe uma bomba para explodir tudo. Mas um dinamite usado com bons propósitos, você vê prédios. Se você colocar os dinamites nos lugares certos, você derruba o prédio do jeitinho. Estou falando aqui para o engenheiro que entende esse negócio. Só põe no lugar certo, cai tudo. Dínamos é poder do Espírito. A pergunta que nós temos que fazer é: para que eu preciso de poder? Mas recebereis poder. Para quê? Sabe para quê? Para perdoar. Olha só que o verso 8 diz assim: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Judeus e samaritanos. Conhece alguma história disso? Judeu e samaritano não proseia, não se encaixa, não conversa, não tem amizade. Mas o poder do Evangelho traz perdão. O Evangelho chega para o judeu e para o samaritano e faz deles uma família. Poder para perdoar. Aí eu pergunto: será que a igreja precisa de poder para perdoar hoje? Será que sim ou será que não? Obviamente que sim. Nós precisamos poder para perdoar. Quantas vezes nós precisamos que Deus opere isso no meu e no seu coração para que o perdão seja liberado? Pastor, como que eu sei que eu perdoei? É quando você lembra, mas não tem mágoa. Agora, é claro que perdoar, né, irmão, não é voltar à amizade, não é sentar na mesma mesa. Nem sempre. Às vezes eu te perdoo, mas agora
Você na sua mesa, eu na minha. Mas eu não tenho mágoa, né? Perdão, poder para quê? Para morrer e sofrer. Olha o que o texto diz: mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas é mártires. Vocês estarão dispostos a morrer pelo Evangelho. Meu Deus, isso é fantástico. Só para vocês entenderem, dos 12 apóstolos, só um que não morreu como mártir, só João. Todos os outros 11 morreram martirizados. Isso não é incrível? Por que eles conseguiram? Porque eles tiveram poder para testemunhar, poder para morrer e para sofrer. Poder para quê? Para experimentar milagres. Ô, gente, se vocês lerem Atos, eu infelizmente não tenho tempo de citar isso tudo aqui para vocês, mas vocês vão vendo maravilhas acontecendo no livro de Atos, uma atrás da outra. É um coxo que anda, ressurreição, milagres vão acompanhando a vida da igreja, poder. Uma igreja precisa de poder, uma igreja precisa de poder porque é o poder de Deus que manifesta a maravilha. Isso é tremendo demais. Poder para quê? Poder para trabalhar na obra. Você sabe por que muitas vezes a gente fala assim, estou cansado, não quero trabalhar na igreja mais não. Não quero mais trabalho na igreja, está faltando poder. Porque quando a gente recebe poder, você não aguenta ficar parado. A gente não aguenta ficar só esquentando o banco. O poder faz a gente se movimentar. Aí você começa assim, eu quero. Eu gosto do Russell Shedd. O Russell Shedd falava assim, ele deu uma aula só para mim uma vez, no seminário, que o seminário contratou ele só para uma aula. Meu Deus, que pena que foi só uma. O seu Shedd falou assim, irmão, eu já estou com quase 80 anos na época, né? Ele morreu com 86. Eu já estou com quase 80 anos. Irmão, na igreja eu já vi de tudo. Já vi crente brigar por causa de comida. Já vi crente brigar por causa de cargo. Mas eu nunca vi, irmão, crente brigar para orar. Crente bater na porta da igreja e falar assim, abre essa porta que eu estou doido para entrar para orar. O seu chefe falou, nunca vi isso na minha vida, eu estou com 80 anos de vida, nunca vi. Irmão, você já pensou se um dia a gente tivesse uma briga na igreja por oração? Sai para lá, Lenilson. Isso aqui é meu lugar, eu tenho que orar. Jane, vai para lá, Jane. A briga é por causa de quê? Porque nós estamos querendo um lugar para orar. Deus desce numa igreja dessa. Essa é a única briga que é justificável. Se tem uma briga boa na igreja, seria essa. Vamos brigar por isso? Tem uns que gostam de brigar, vamos brigar por isso? Para orar? Vamos disputar para oração? 6 horas da manhã vão reclamar porque a Carline não está aqui para abrir igreja. Fui na igreja, pastor, 6 horas, a Carline não está ali. Por que você está na igreja, irmão? Eu estou na igreja porque eu quero orar, ué. Eu quero orar. Quando uma igreja começa a fazer um negócio desse, o poder de Deus vem. Vem. Quais são a terceira marca de um verdadeiro avivamento? É que o verdadeiro avivamento gera profundo arrependimento. Em Atos 2, Pedro pregou um sermão, e só fala de Cristo. Ontem eu estava brincando com um colega pastor, aqui, tinha uns pastores aqui. Eu falei, rapaz, conta a sua experiência, porque eu gosto de ouvir a experiência do pastor, para eu ver se está mais ou menos alinhada às minhas. Eu falei, irmão, quando você fala de Jesus, como é que o povo fica? Porque hoje a gente pensa assim, vamos contar uma história, a galera fica prestando atenção. Mas quando você fala de Jesus, o povo, tem outro assunto melhor não? Veja o sermão de Pedro em Atos 2, é só sobre Cristo. Não contou historinha, falou de Cristo. E quando ele falou de Cristo, e acusou eles, vocês mataram a Jesus. O povo ficou assim, Pedro, o que faremos? Diante dessa mensagem de Cristo, o que nós vamos fazer agora? Aí Pedro fala, arrependam-se, sejam batizados, porque aqui está o centro do Evangelho, arrependimento e vida no reino. Arrependa. Irmão, arrependimento é um negócio que a gente precisa todo dia, tá? Todo dia. Todo dia lá em casa, a gente quando vai dormir, a gente faz oração com o Ravi. Às vezes é a Cris, às vezes é eu, às vezes nós dois. Aí,
quando o Ravi vai fazer oração, não sei se seu filho faz isso, sua filha, que é orar rápido. O Ravi vai orar e ele fala assim: Pai do céu, obrigado por todos, amém. Aí tem hora que ele fala assim: obrigado em nome de Jesus, amém. Aí eu falo assim: eu não entendi. Deus entendeu, mas eu preciso de entender, eu estou orando com você. Aí eu peço aí para orar alto. Aí todo dia, filho, não podemos esquecer. Papai do céu, obrigado por isso, peço de aquilo. Perdoe os meus pecados. Me ajude a te amar e a te servir. Aí eu mandei fazer todo dia. Todo dia, ele só quer ir para a banda de lá. Todo dia eu faço ele vir para a banda de cá. Irmão, todo dia você tem que pedir a Deus perdão. Arrependimento. Eu queria ver muito um testemunho na igreja assim. Eu já vi testemunhos. Eu era drogado, não sou mais. Eu era alcoólico, não sou mais. Eu usava pornografia, não uso mais. Eu já escutei testemunho assim. Mas eu queria um testemunho assim também. Eu era fofoqueiro, não sou mais. Eu era linguarudo, não sou mais. Eu procurava tomar conta da vida de todo mundo, mas hoje não procuro mais. Eu era mexeriqueiro, mas não sou mais. Eu era mentiroso, mas não sou mais. Eu espero em Deus ver um testemunho desse. Porque tem coisas que a gente acha que não é pecado mais, não. Às vezes o falar mal dos outros é palco da nossa refeição. O que você comeu hoje? Arroz, feijão e crítica. E fofoca. Irmão, nós precisamos de arrepender. Falar mal de político é pecado. Falar mal da sua liderança é pecado. Falar mal do seu patrão é pecado. Falar mal do seu funcionário é pecado. Tanto quanto qualquer outro pecado. Mas nós precisamos de arrependimento, irmão. Mas ainda bem que ninguém conhece gente que fala dos outros aqui. Ainda bem que não. Qual é a quarta marca de um verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento traz transformação. Se tem um negócio que avivamento marca a gente vira ex. Não é ex-marido, ex-mulher, não. A gente vira ex. Eu era ex-mal pagador, agora eu pago. Eu era ex-fofoqueiro, agora eu não sou mais. O ex entra no rótulo da minha vida. Porque o avivamento transforma. O avivamento põe a gente no lugar que eu nunca tive. E quando eu olho para isso, eu falo: Deus, eu preciso desse avivamento, eu preciso de transformação em tantas áreas, irmão. Vocês têm isso ou não? De lutar com determinadas coisas assim, ó. Pô, tem coisas que eu luto a minha vida inteira. Pelo menos depois que eu sou crente, que eu descobri essas coisas, eu luto a vida inteira. A vida inteira. Aí eu dou uns passinhos para frente. Quando pensa que não, já dei 5 para trás. Eu falo: meu Deus. Ninguém luta com isso, não. Porque eu luto com esse negócio diário. Eu estou a minha vida inteira lutando com esse negócio. Meu Deus, eu quero avançar, eu quero ir para lá. Mas parece que quanto mais eu quero, tem um negócio que vai só, que é carne, que é diabo, que é mundo, que é todos esses negócios que é contra a gente. Me joga para trás. 2 passos para frente e 3 para trás. Meu Deus, parece que não muda, sai de lugar. Mas um verdadeiro avivamento traz transformação. O marido chega em casa e fala assim: meu bem, te peço perdão por tudo que eu te fiz. Te peço perdão. A mulher chega em casa e fala assim: ô meu bem, eu estava sendo uma esposa tão ranzinza, a partir de agora eu vou ser uma esposa melhor. Eu descobri um negócio maior do que eu, esse negócio é Cristo, e esse negócio transformou o meu coração, eu vou ser diferente. Aí esse avivamento, ele não impacta só a igreja, ele começa lá dentro de casa, começa no quarto, na sala, na cozinha, na vida. Qual é a quinta marca de um verdadeiro avivamento? É que o avivamento verdadeiro gera temor a Deus. O capítulo 2, verso 43 diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, não é na alma de um, é em cada. Todos eles temiam. Você sabe que a palavra temor vem da raiz de phobie, que no nosso português é fobia. Você já viu gente que tem fobia? Eu, por exemplo, tenho uma fobia. Pelo menos uma. Estou me lembrando aqui, mas eu sei que eu tenho outras. Eu fui em Ouro Preto um dia. Em Ouro Preto tem várias cavernas.
O pessoal extraía ouro. Aí um dia eu falei assim, vou me aventurar. Nós não tínhamos o raveiro, era só eu e a Cris. E a caverna era baixa. Rapaz, eu fico pensando como é que os escravos sofreram naquele tempo. Porque você está em pé aqui, você já andou assim? Você anda na caverna aqui, ó. O teto é aqui, ó. Aí eu olhei aquela caverna, a mulher falou assim, olha, lá no fundo a gente vai ver uns negócios engraçados, vai ter umas encruzilhadas. Ela falou de encruzilhadas, eu já, Senhor Deus. Aí eu entrei, aí a Cris falou assim, meu bem, eu não vou não, mulher sempre mais sábia, né? Sempre mais. Mas eu falei assim, eu preciso ter experiência, eu tenho que entrar nesse negócio. Eu nunca vou ter outra oportunidade. Eu abaixei e fui aqui, ó. Quando o negócio escurece, eu peguei. Irmão, dá uma fobia. E a mulher ainda faz um pânico, ela falou assim, lá no meio, você vai sentir um pouquinho de falta de ar. Eu já estou com medo, a mulher não fala que eu vou ter falta de ar. Entrei aqui e saí por aqui, ó. Fobia, esse negócio de entrar em caverna. Não nasci para isso, irmão. Aí eu fiquei pensando em quantos tinham fobia, mas tiveram que entrar ali, meio que, ou eu entro ou morro. Sou escravo, ué. Ainda bem que eu tinha a opção, né, de dar ré. Quantos não tiveram essa opção, né? Fobia. Irmão, a Bíblia está dizendo que em cada alma havia temor, medo de Deus. Pastor, o senhor está falando para ter medo de Deus? Eu estou. A Bíblia nunca mandou você ter medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo, mas não tem medo de Deus. Meu irmão, a igreja precisa ter medo de Deus. Fobia. Temor. Medo de Deus eu tenho que prestar reverência a Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus com o joelho quebrado. Porque Deus é quem? O dono de tudo. Por isso que cuidado como que você e eu tratamos as coisas de Deus e o próprio Deus. Nós precisamos de temor. Temor. Agora a pergunta eu vou fazer a você. Acha você, na sua leitura, que como igreja nós precisamos mais de temor ou não? O mais engraçado é que a gente vê alguns tipos de temor que na verdade não é temor, né? Dependendo da roupa que você está usando no culto, você está desrespeitoso. Se você está usando um acessório, você entra de boné num culto. O que as pessoas pensam? Está desrespeitando, não pensa? Uma pergunta que eu faço, isso é desrespeito? Um boné? Um boné é roupa, igual você está com camisa. Só que culturalmente a gente aplicou algumas coisas. Está entendendo? Agora, o que é temor? Temor não é veste, não é aparência, não é postura de corpo. Temor é reverência no coração. Eu posso estar sentado irreverente, eu posso estar em pé, reverente. Os antigos diziam assim, vamos ler a Bíblia com reverência. Aí o que isso significava? Vamos ficar em pé. Bom, como é que um paralítico vai então ficar reverente? Se for isso, ele nunca seria reverente, mas um paralítico pode ser reverente, porque é uma questão do coração. Irmãos, com reverência na presença de Deus sempre. Com temor, com fobia. Mais do que o meu medo de caverna, tenha medo de Deus. Você tem medo do diabo, não? Mas medo de Deus, tem sim. Como é que a gente restaura o temor a Deus? Com duas coisas, com oração e Bíblia. Alguém que não tem temor, está faltando oração e está faltando Bíblia. Simples. A única maneira de eu ser um homem que teme ao Senhor, mais oração e Bíblia. Agora, em último lugar, a última marca, e a gente vai almoçar. O verdadeiro avivamento torna o crente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu não sei se vocês aí têm lote, ou um lugar no quintal. Quem tem quintal em casa aqui? Você já plantou mato ali? Irmão, é um cochilo, o negócio enche de mato. Eu tenho um lotezinho, rapaz, direto. Eu passo lá, o mato dessa altura. Só pode estar dando remédio para esse negócio crescer. Cheio do Espírito Santo.
quando você tem um lote, um quintal, ele fica cheio de mato. E quando está cheio de mato, não tem espaço para mais nada, nem para você andar. Quando está cheio, está ocupado. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: você precisa ser cheio, não é de coisas ruins, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto a vocês, quem está ocupado, cheio do Espírito Santo, tem espaço para ser ocupado por outra coisa? Bom, se o meu espaço é esse aqui, e ele está preenchido pelo Espírito Santo, não há espaço para mais nada, moço. Não há espaço para avareza, não há espaço para impureza, não há espaço para pornografia, não há espaço para adultério, não há espaço para mentira, não há espaço para fofoca. Por que não há espaço? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Mas quando está vazio, há espaço para tudo. Qualquer coisa me encanta, qualquer coisa eu estou na enchente, qualquer coisa, eu estou dentro. Mas isso é pecado, mas não importa. Eu quero preencher o meu vazio. Aí tem muita gente vazia do Espírito, está procurando preencher esse espaço no casamento, está procurando preencher esse espaço com sexo, está procurando preencher esse espaço com pornografia, está procurando preencher esse espaço dos métodos mais diversos. Mas quem está cheio do Espírito Santo e fala, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu estou feito, eu estou pleno, eu estou satisfeito, eu tenho aquele que preenche a minha alma, é o Espírito Santo. Então um verdadeiro avivamento, uma marca, é que o Espírito de Deus enche a igreja. E a igreja não tem espaço mais para fofoca, não tem espaço para crítica, não tem espaço. Por quê? Porque ela está cheia. Oh meu Deus, enche a gente com o Espírito Santo. Enche a gente com o Espírito Santo. Como nós precisamos desse Espírito, irmãos. Quando a igreja está cheia do Espírito, ela está disposta a morrer. Pode me matar, mas eu sei que eu estou com Cristo. Aliás, quando ela passa por isso, ela sai alegre. Os apóstolos em Atos 5 e 6, eles foram açoitados, e aí diz no final do capítulo 5, e eles se regozijavam por ter sofrido por amor ao Evangelho. Gente, eu passo por um açoite, mas eu fico feliz. É só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então quantos de nós está procurando alegria, procurando paz, realização, mas na verdade o que a gente precisa é encher a gente do Espírito Santo. Ô irmãos, dá para pastorear uma igreja sem dinheiro? Dá. Dá para pastorear uma igreja sem estrutura boa como essa? Dá. Dá para pastorear uma igreja sem um som bacana como esse? Dá. Mas não dá para ser pastor de uma igreja sem o Espírito. Não dá. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu apresentei a vocês algumas marcas de um verdadeiro avivamento. E a minha oração, terminando essa palavra, é: oh meu Deus, que a gente conheça essas marcas assim, no dia a dia da nossa existência. E se o Senhor quiser começar uma grande transformação na nossa nação, e se o Senhor quiser usar a gente, eu só posso dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, cheio de falhas e defeitos. A nossa igreja está aqui, cheia de falhas e defeitos, mas a gente está sedento. Nós precisamos que Deus venha. Como um comentarista comentando Atos, ele terminou, ele disse assim: faz isso de novo, Senhor. Eu termino a minha palavra com esta petição: faz isso de novo, Senhor. Vamos ficar em pé?